Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Ishi. Bem-vindo a esse canal que eu falo sobre o meu trabalho, sobre coisas que envolvem o meu trabalho, que é como corretor de seguros aqui no Japão. Já tem vários vídeos falando sobre coberturas, sobre alguns tipos de acidentes, coisas que podem esclarecer algumas dúvidas que você tem com o seguro e algumas coisas morando aqui no Japão. No vídeo de hoje eu quero falar sobre financiamento de carro, né? Antes disso, trabalhando como corretor de seguro, né, não são só coisas boas, né? Tem as coisas ruins também, né? E para mim, né, trabalhando com isso, o dia que eu menos gosto é o dia que eu tenho que mandar mensagem para os clientes falando que o seguro não foi descontado no mês anterior. Isso é uma coisa muito chato para mim, eu mandar mensagem, porque eu não gosto de cobrar as pessoas e muito menos dinheiro. Às vezes as pessoas estão passando por dificuldade e tudo mais, né? Para falar, por exemplo, o seguro, na maioria das seguradoras, desconta no dia 26, 27 do mês. E se não descontou naquele dia, só vai descontar no mês seguinte. E quando passa uma semana mais ou menos do mês seguinte, né, que nem agora a gente está em junho, né, depois que entra na segunda semana mais ou menos ali, eu sempre mando mensagem para todos os clientes que no mês anterior não tinha descontado, né, e falando o valor que vai descontar naquele mês, falando que, alertando sobre algumas coisas, se acontecer um acidente, vai acontecer isso, né, para que não fique sem seguro e a pessoa fique ciente para no final do mês saber que tem que deixar o valor de 2 meses ali no seguro, ali na conta, né? E quando eu mando essas mensagens, né, muitas pessoas, né, falam, às vezes, né, querem não justificar, mas falar o porquê que não caiu o dinheiro. Uns falam que alguma outra conta descontou um pouquinho mais e faltou o dinheiro, ou que o salário está baixo, que o zangueu está caindo, né? Cada um tem, né, as suas dificuldades, cada um, né, tem. E mais ou menos, né, para vocês terem uma noção, uns 10% da quantidade de contrato, mais ou menos uns 10%, tem alguns que não desconta no mês, né? Então, se eu tiver 100 contratos, uns 10 contratos mais ou menos, eu tenho que mandar mensagem falando, ó, mês passado não caiu, né? Às vezes aquela pessoa aconteceu só aquele mês, tem pessoas que acontecem todos os meses, né? Isso não acaba acontecendo. E isso faz parte do meu trabalho também, né? A seguradora manda um Hagaki falando que o mês passado não descontou e que vai descontar o mês seguinte. Mas chegando esse Hagaki, né, muitos não tentam entender ou não tentam perguntar também o porquê que chegou aquele Hagaki. Alguns, né, já chegaram a falar mensagem para mim, falando, Bruno, hoje não descontou porque aconteceu isso, isso, isso. Tem gente que já manda mensagem no dia. Tem gente que só vai, né, mandar alguma coisa quando eu mando a mensagem, né? E o que eu tenho visto com isso, né? Uma das coisas que eu acho que mais pesa para o nosso dia a dia aqui no Japão é aluguel ou prestação da casa e se tem financiamento do carro. São as duas coisas que eu acho que é a mais cara que paga no mês. Se você tem um carro zero, se você tem um carro seminovo, mesmo assim usado, né? Eu acho que a parcela do carro é uma coisa que fica bem, que pesa mais ali dentro do mês. E eu pesquisando, né, eu mesmo já fui no banco uma vez para perguntar algumas coisas, né? Quem compra um carro tem alguns tipos de fazer o financiamento. Quem compra zero, né, tem a opção de fazer o financiamento direto na concessionária da Toyota, da Honda, da Nissan, né? Quem compra um usado tem como fazer a financiadora mesmo, né? Não das concessionárias, mas a parte, né? Tem a Aurico, tem a Atlas, tem várias Premium, tem várias financiadoras, ou tem pessoas que passam no cartão de crédito, se o carro for mais em conta, ou tem gente que faz um financiamento ali direto com a loja, né? E dentre esses tipos de financiamentos,
O que fica mais caro é financiamento de financiadora de carro usado, né? Para vocês terem uma noção, eu pesquisei, lógico, para estar falando, né? Pesquisei no da Toyota, né? No Toyota Finance, né? E tem outros tipos, dentro ali mesmo da Toyota tem alguns tipos. E o financiamento, os juros fica de 3 a 6%. Isso olhando no site. Pode ser que tenha algumas campanhas dentro da Nets, da Carola e da IT Toyota, tipo várias lojas, né? Pode ser que tenha assim, consegue mexer um pouco nos juros ali para cada cliente, dependendo do valor do carro, ou se a pessoa já tem faz tempo, já é cliente faz tempo naquela loja, né? Mas no site, quando eu vi ali, estava de 3 a 6. E quando você vai fazer o financiamento de um carro usado nessas financiadoras, eles mais ou menos partem dos 3% para cima. Então, se é um carro usado, às vezes você não tem visto permanente, ou tem pouco tempo de fábrica, ou o visto é curto também, né? Então os juros fica bem mais alto. Eu já cheguei a ouvir falar de juros de 10%. Né? Então você compra um carro mais ou menos ali, você paga 10%, na hora que você terminou de pagar o carro, você pagou 2 carros. Ou você comprou um carro grande e pagou um carro pequeno junto, mas não tem o carro. Né? E muitas pessoas não sabem que todo banco também tem o financiamento de carro. Né? Cada banco tem um nome diferente, mas tem o financiamento do carro também. E o financiamento do banco é o mais barato que tem. Ele fica mais ou menos, onde eu pesquisei, de 1,5% até 3% no máximo. Né? E tem ali dentro, né, das opções que eles te dão, vários descontos. Né? Por exemplo, se você já tem o financiamento da casa lá com eles, eles te dão um desconto. Se você tem o salário que você recebe todo mês nessa conta, já tem um desconto a mais. Ou várias coisinhas ali que, se você faz, você consegue ter um desconto a mais. E com isso, né, tem algumas pessoas que estão pagando caro no financiamento dos seus carros. Às vezes já comprou o carro, já tem um tempo. Né? Por exemplo, já comprou há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, e financiou há 7 anos, há 10 anos, e está pagando 40, 50 mil por mês por causa do carro. Sendo que, se você conseguisse fazer o financiamento no carro, estaria pagando bem menos. Né? E todo financiamento, ele é negociável. Se, por exemplo, você tem o financiamento na Honda, na Toyota e nessas concessionárias, ou você fez o financiamento por alguma financiadora, procura ver o quanto falta de você pagar do financiamento, do valor bruto, tirando os juros, e vai no banco que você tem a sua conta, onde você recebe o salário, onde você paga as suas contas, onde eles sabem o seu fluxo ali, onde você paga todas as suas contas, porque ali você vai ter mais crédito do que você ir a um banco que você não usa, ok? Então, se você tem essa cartinha, porque quando você faz o financiamento, chega uma carta falando a primeira vez vai ser tanto, a segunda vez vai ser tanto até a última parcela. Chega uma carta ali tudo especificado. Né? E se você conseguir falar, né, bem Nihongo, ou alguém que vá acompanhar você ali no banco, leva essa carta e fala: eu quero refinanciar esse valor aqui e eu quero saber quanto que fica, quanto dá de diferença nos juros, porque eu quero pagar menos todo mês. E mesmo esse que você já tenha financiado na Toyota, você consegue quitar lá, porque o banco vai te depositar esse valor, passando todo ali no processo, eles falam: não, ok, a gente vai te depositar o que falta para esse daqui, então a gente paga isso para a Toyota e você continua pagando o seu carro através do banco. E com isso o seu carro não vai estar alienado mais, vai estar no seu nome, porque não vai ficar no nome do banco, né? Você consegue passar o carro para o seu nome e você continua pagando o carro para o banco, descontando todos os meses. E essa é uma parte boa também. Por quê? Porque, por exemplo, se você quiser vender o carro, você consegue vender o carro. Você vai continuar pagando no banco, mas você consegue vender o carro. Né? E é uma coisa que você não consegue fazer se o carro está alienado, se o carro está no nome da financiadora ou da loja da onde você comprou o carro. É uma coisa que é muito bom você estar pesquisando isso. Por que eu estou dando essas dicas? Porque, né, as coisas
tem aumentado muito as coisas, os trabalhos têm diminuído, o salário tem diminuído, o zangueu tem diminuído, porque pode ser que quando você comprou o carro, você podia fazer a hora extra que você quisesse, você estava recebendo menos, estava recebendo mais e estava numa condição melhor. E pode ser que essa condição que você tinha antes não é a mesma de agora. Mudou de trabalho, mudou de lugar e mudou várias coisas na sua vida. Teve criança, teve o filho entrou na escola, o filho quer entrar na escola. Então todas essas coisas a gente precisa estar avaliando sempre, ok? Então se é esse o seu caso, procura, vai no banco onde você tem a conta. Todos os bancos, né, os grandes, os menores também tem isso. Até aquele Shin ou Kinko, né? Tipo, aqui perto tem o Rikishin, tem o Chitashin, tem o Rikinan, Shin ou Kinko, né? Então esses bancos pequenos, os bancos, o FJ também tem, vários bancos, todos os bancos têm o financiamento de carro também. E se você está financiado um pouco caro o seu carro, ou o juros está caro também, né? Nesse do banco vai amenizar bastante as suas contas do mês, ok? E outra coisa, uma vez, o meu pai também um dia, ele comprou um carro, um Alphard, já faz anos, já mais de 10 anos isso, uns 15 anos atrás eu acho. Ele comprou o carro na Toyota e era aquele esquema de que você deixava um valor final para pagar e você financiava, por exemplo, metade do carro, ou 60%, 70% do carro e sobrava um valor no final. Então a parcela mensal diminuía durante esses 5 anos e quando terminava esses 5 anos, eles te davam a opção, ou você entrega o carro ou você refinancia esse valor que está sobrando por mais 2 anos, 3 anos. Quando é esses 5 anos aqui, os juros é baixo porque o carro é zero. Só que quando você tem que entregar o carro ou refinanciar o carro, esse carro já é um carro usado, mesmo que seja seu. Então os juros vai lá para cima. Ele já aumenta uns 3, 4% só por ser um carro usado. E nessa hora também, se você tá para quitar o seu carro, acha que vai quitar o carro, né? Mas na verdade no final eles vão te cobrar 1,5 milhão, 2 naquele carro que está ali avaliado naquela época, né? Você consegue ir no banco e pegar o dinheiro desse valor que eles vão te cobrar no final. E você vai lá e faz um financiamento no banco com a Toyota, com a concessionária você quita, mas com o banco você fica com os juros menor e vai pagando para o banco todos os meses, ok? Isso é uma coisa muito interessante da gente estar pesquisando, da gente estar vendo. Para quê? Para a gente diminuir as nossas contas. Por quê? Se o salário está diminuindo, então tem que diminuir os gastos também, ou trabalhar mais para ficar de boas, ou você diminui as suas contas para que você fique mais folgado todos os meses, né? Essa é uma dica que eu deixo para você. Se você nunca pensou nisso, pergunta lá no seu banco, vai lá no seu banco, leva alguém para te traduzir se você não sabe, para você diminuir as suas contas, porque o banco ele vai até achar legal, porque o banco quer fazer o financiamento e está vendo que você está se preocupando e não querer deixar atrasar as suas contas. Muitas vezes, né, nessa hora do mês que eu tento, nessa hora do mês que eu mando mensagem para todo mundo, às vezes a pessoa tem o seguro completo, paga 15, 20 mil, dependendo da idade, dependendo do carro e plano, paga um valor alto. Só que aí aquilo lá, se não descontou o mês passado, é porque às vezes a situação não está legal. Esse mês não muda de um mês para o outro. Nesse mesmo mês vai descontar o mesmo valor. Aí nessa hora a pessoa, Bruno, não dá para abaixar o meu seguro, não? O único jeito de abaixar é mudar as coberturas, né? E depois quer mudar, fala, então deixa só para terceiros. Só que aquele mês, do mês passado que não descontou, e o desse mês que eu estou mandando mensagem, não vai mudar o valor que vai descontar o mesmo valor. Se estava 10 mil aqui, 10 mil aqui, vai descontar 20. O mês que vem, se tirou, por exemplo, pode ser que venha cobrando 7, 6, 5, 8, né? Mas aqueles 2 meses não vai alterar. Então é uma coisa que a gente precisa ver antes de dar ruim. Depois que atrasou, aí vira uma bola de neve. Então se você já está vendo que já está um pouco apertado ali todos os meses, vai atrás disso antes que comece a atrasar. Porque o banco também vai ver que todo mês estava descontando. Esse mês faltou, pode ser que está apertado algumas coisas. Isso pode
atrapalhar em alguma forma, né? Então vá antes de atrasar suas contas, né? Tem gente que financiou a casa e os juros é alto, você consegue financiar, refinanciar os juros também, negociar esses juros também, refazendo o financiamento, né? Não vai só pagando sem saber o que está pagando, procura saber o que você está pagando, se está certo, se é isso mesmo, se não dá para ter um jeito melhor de estar fazendo as coisas. Depois que dá ruim, é difícil de você ajustar, de você correr atrás e acertar algumas coisas. Pensa um pouquinho antes, pensa se aquilo que você quer encaixa dentro do seu salário mensal, né? Bota no papel, bota no lápis, faz conta, né? Não dependa do Zangueu, né? Tenta encaixar todas as suas contas dentro do seu TADE. Se o seu TADE ali é 200 mil por mês, descontando algumas coisas, 180, tenta encaixar os seus 180 mil nas suas contas. Se você fizer Zangueu, é um extra, é Zangueu, é hora extra. Não é para você depender do extra, é para você depender do TADE. Ok, pessoal? Essa é a minha dica, espero que você tenha entendido. Falei um pouco rápido, eu acho, falei assim, né? Mas é uma coisa que eu quero deixar como dica para você se prevenir também. Não espere dar ruim para buscar alguma solução, né? A gente tem que buscar a solução antes de dar ruim, prevenir antes que de ter ruim. Ok, pessoal? Muito obrigado, tamo junto, Deus abençoe.